E aqui no Na Capital a gente tenta trabalhar uma coisa, a ambição nossa é tentar extrair do imóvel um propósito, né? Fazer com que, poxa, quem sabe o escritório ele entenda que a gente aqui dentro, a gente está trabalhando, a gente está construindo nossos sonhos, a gente quer crescer. Então, se esse escritório fosse vivo e quisesse ajudar a gente, como que seria esse escritório? Então, a gente tenta achar esse caminho. E uma das coisas que a gente faz é provocar esses encontros, assim, que é a parte mais bacana de ver gente fechando negócio no café, trocando informação. Caso falando que assim, eu vou fazer um MBA na Capital. Vão ser aquelas 3 cadeirinhas ali do café, vão ser as cadeiras mais caras do lugar, que vão ser aquelas ali. Então, eu vou só dizer o nome de cada um que está aqui e o que faz, e eu já começo a fazer as perguntinhas para a gente botar a bola rodando. Olha só quanta gente a gente juntou aqui. Deixa eu ver. A Kelly, da Cashme, ela empresta dinheiro para a gente comprar imóvel. Aí, alguém pode comprar um imóvel que o Pedro reforma, né? Porque o Pedro é da Muda, eles compram apartamentos para ser alvo de remodelagem, para voltar para o mercado, vender outra vez. Nesse meio tempo, ele também precisa de trabalho de design de interior e de arquiteto, né? Que está sempre envolvido com a Thaisa é design de interior, a Luana Canal é arquiteta, a Bruna Tinte é arquiteta também. E, deixa eu ver, vamos chegar nos 2 aqui, que tá faltando, hein? O Guilherme, ele já entrega a coisa, ele da Cobra Engenharia, Guilherme Campanaro, e o imóvel focado mais no Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, mas já tá com planos para ir para outra faixa, a faixa econômica. Depois você vai explicar. SBPE, para pegar financiamento para ser comprado. E olhando isso tudo que está acontecendo, entra o Bruno Lessa, que ele capta o que o mercado imobiliário está fazendo para produzir conteúdo para o seu projeto que se chama Portal VGV. Além disso, ele tem uma empresa de marketing também focada para prestar serviço para incorporadoras. E no final disso tudo, o imóvel pronto, ainda volta a Kelly ainda da Cashme, você está com o imóvel pronto, é seu, faz quem sabe o que é home equity, né? Faz o home equity e você consegue financiar usando seu imóvel como lastro, né? Tá vendo? Juntou essa turma toda. Tô ficando rouco já. Guilherme, você que é o mais experiente aqui da minha época, né? Lá da engenharia. Cara, fala aí, o que motivou você começar essa estrada que tem a ver com construção? Foram aquelas festas lá na engenharia Como é que você começou a construir? Seguiu essa história, a empresa de sucesso é a Cobra Engenharia? Bom, eu sou filho de uma arquiteta e um engenheiro civil, então acabou que eu entrei meio por osmose no negócio, né? Mas eu vejo que é o que você falou no início, né? É uma profissão, é uma área que só agrega valor, né? Só agrega valor. Você pega outras áreas, não desmerecendo, né? Mas você tem que tirar de um para dar para o outro. A construção civil não, a gente junta 2 tijolos e depois no final tem uma casa, ou seja, o valor aumentou, né? A gente agrega valor. Então isso é lindo. A gente já entregou alguns empreendimentos, como você disse, trabalhamos com Minha Casa Minha Vida, né? Agora Casa Verde e Amarela. Então é o primeiro imóvel. São pessoas estão entrando estão realizando o sonho da primeira casa, né? E assim, é uma coisa extremamente emocionante nas entregas, ver as pessoas recebendo a casa delas. E extremamente gratificante para a gente poder fazer isso, né? Então, é o que me motiva. Isso é o que me motiva hoje. É saber que eu estou construindo a casa onde a pessoa vai morar, entendeu? E o lar. Esse tempo de estrada aí, quantos empreendimentos já entregaram aí até hoje? Ih, rapaz. Não tem essa conta não, bicho? Tem. Chuta aí. A gente já entregou, deve estar fechando aí com a entrega agora, que vamos entregar em dezembro, uns 2.500 apartamentos mais ou menos, em 8 empreendimentos.
2.500. Por aí. Tá vendo? Quantos apartamentos vocês já fizeram aí? Vocês estão começando a estrada aí. Longe disso. Longe de 2.500. Passando a bola para quem entrega pronto aqui também é o Pedro. Isso. Só que o Pedro ele não constrói. Ele olha bem o alvo, né? Um apartamento que tá bom para... Opa, isso aí é bom para você remodelar e botar no mercado de volta. Isso. Me fala dessa ideia também. Como Vou é que... falar um pouco do que a gente observou e o que a gente conseguiu fazer em cima disso. Hoje a gente atua na Praia do Canto, que é um dos bairros mais valorizados aqui de Vitória, se não mais. E a gente entendeu que existia uma demanda, né? Existe uma demanda, as pessoas querem morar na Praia do Canto, é um sonho das pessoas vir para cá. E atualmente, se você quer morar na Praia do Canto, se você vai comprar um apartamento, você tem a opção de comprar um novo ou um usado, né? Um apartamento seminovo. E se você vai comprar um novo, você tem que estar disposto a pagar por isso, porque como a oferta de terrenos, de apartamentos está absurdamente reduzida, o valor, consequentemente, vai lá em cima. Então, você tem essa opção, ou a opção de comprar um apartamento antigo, jogar ele no chão e refazer. Porque uma coisa que ficou muito claro para a gente nessa caminhada é que os apartamentos antigos, eles têm uma configuração um pouco antiquada, assim, para o uso de hoje, né? Para o uso de hoje. A divisão do apartamento, ela não favorece... engradado de cerveja para colocar na área de serviço. Exatamente. Um banheiro de 10 metros quadrados. A gente observa muito quarto de serviço, banheiro de serviço em apartamentos de 70 metros quadrados. Então, isso é uma coisa muito forte do tempo passado e que a gente se propõe a exatamente dar essa modernizada e poder oferecer um produto que esteja, assim, entre um apartamento novo e que também a pessoa não precise de ter o trabalho de comprar e reformar, porque isso é uma dor de cabeça para quem não é da área. Quem contrata arquiteto é ele, né? E aí já chega tudo pronto. Que, de fato, é um trabalho. Para quem não está acostumado, para quem não curte, né? Para quem não gosta de obra, de sujeira, de barulho, de lidar com gente, isso é uma solução muito interessante. Então, é isso que a gente faz hoje. E eu até queria aproveitar um pouco em cima da fala que você trouxe no início, queria acionar as meninas aí. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para elas, até para poder conseguir entender melhor o meu próprio negócio. Eu queria, assim, ouvir um pouco de vocês, o que vocês têm percebido nos clientes, né, nas pessoas, nesse novo morar. Porque a Muda, ela surgiu no início da pandemia, exatamente no início da pandemia. A gente começou a nossa primeira obra em fevereiro de 2020. Então, a gente veio atravessando aí esse período e, assim, definitivamente o morar, né, o viver, a relação com a sua casa, ela veio se transformando nesses últimos anos. Então, acho que as meninas que atendem aí os terceiros, né, a galera que vai fazer a reforma, o que vocês estão percebendo? Quais são as necessidades? Onde é que está, assim, sabe, assim, o desejo da galera que vai procurar transformar o seu espaço, tipo, o seu lar? O que vocês estão observando? E aí, quem fala disso? Você que está com o microfone, não. Pronto. Eu queria dizer que eu sou uma grande fã desse modelo de negócio da Muda. A gente vem acompanhando esse modelo já há alguns anos. E até então, ainda não aqui, né? Muito famosa a Loft, lá em São Paulo, e a gente ficava... Cara, isso é uma tendência, isso é uma pegada muito bacana. Por quê? A gente que faz o projeto, a gente, na grande maioria das vezes, sabe aquilo que dá certo, aquilo que dá errado. O cliente, ele tem aquele desejo e, às vezes, muitas vezes, ele não sabe o que é que ele quer. Ele sabe o que ele quer. Eu quero um ambiente bacana, eu quero um ambiente que mostre um pouco da minha personalidade, eu quero um ambiente integrado, né? Então, quando você tem a oportunidade, como cliente, de chegar lá e ver uma porteira fechada e comprar aquilo pronto,
Cara, eu quero isso. É isso que eu quero. O cliente vai numa feira, numa casa cor, ele olha aquilo e fala, eu quero morar aqui, entendeu? Mas quando ele pede esse projeto, isso pro projeto, muitas vezes a gama de possibilidades, de coisas no Pinterest, confunde ele. E é normal isso acontecer. Então, essa forma que vocês têm de atuar é uma forma que nos agrada muito e que a gente vê muito valor, principalmente para o cliente final. Não só para os profissionais que estão envolvidos, que é desde o arquiteto até quem vai executar, mas para o cliente final. Porque é justamente isso que ele quer, mas ele não sabe dizer o que ele quer. E a gente que está à frente disso, que faz, a gente sabe o que dá certo e o que dá errado, né? Então, assim, isso é muito bacana. Eu não sei se... Dos novos projetos que vocês três têm feito aí, algum tipo de uso diferente que começou a aparecer agora, que não tinha antes? Thaisa. Sem dúvida, a pandemia foi um divisor de águas. Então, o pessoal aprendeu que trabalhar de casa funciona. Funciona e é preciso se adaptar. Então, assim, a maioria dos trabalhos durante a pandemia foi para essa adaptação. Primeiro, a adaptação para esse novo modelo de viver, né? De trabalhar em casa, de estar confortável trabalhando em casa. E, por outro lado, também é o desejo que a gente entrega, assim, de se viver melhor, se viver num ambiente mais agradável, mas isso foi mais valorizado ainda nesse período. Então, não somente a adaptação para esse novo modelo de trabalho, né? Apesar da gente indicar muito também sair um pouco de casa e estar aqui, né, em comunidade, que é maravilhoso. Mas ter um espacinho garantido em casa. É imprescindível, assim, a partir do momento, tanto para quem trabalha de forma autônoma ou para as empresas, o que mais, sem dúvida, foi essa adaptação. Home office, aí, foi unanimidade, o home você acha que, né? E a valorização de estar em casa. Porque, né, muitas coisas se fecharam, as pessoas estavam prestando mais atenção na própria casa. Então, querendo viver num ambiente mais confortável, mais agradável. Aí começa a fazer obra, né? Quer melhorar. E a obra. E só um adendo, né? A sua empresa começou quando a sociedade mudou, né? Inclusive essa maneira de se morar, né? E não só de se morar, de trabalhar também, né? Então, as pessoas estão trabalhando mais em casa, os escritórios estão muito mais híbridos, né? Tanto é que nós tivemos a oportunidade de fazer vários projetos comerciais, aonde era unânime, assim, não, esse espaço aqui deixa livre porque é para o pessoal híbrido. Vai para casa e aí daqui volta uma semana depois, enfim. Os chamados pulmões, né? Então, esse espaço aqui é para a galera sentar e trabalhar, enfim. No âmbito de casa, a gente reparou que quando você fica muito em casa, as coisas começam a te incomodar, né? Então, assim, aquela cozinha que você aceitava, porque chegava lá às 6 horas da tarde, dormia, as pessoas começaram a se incomodar muito, né? Além, claro, do home office, que as pessoas tiveram mesmo que se adaptar, né? Não tem jeito. Mas nós percebemos essa relação com o lar. Isso mudou muito, né? Então, as pessoas não vão lá só para dormir. Hoje as pessoas querem a cara delas, assim. Então, elas não estão mais aceitando qualquer coisa, entendeu? E é muito interessante isso, que cada um tem a sua peculiaridade, a sua necessidade. Então, inclusive, eu queria te voltar uma pergunta, né? Como é que é isso para vocês que constroem e entregam pronto, né? Como é que vocês fazem para captar esse desejo, acho que para agradar todo mundo, né? Como é que é isso? Uma das principais coisas que a gente se preocupava era o seguinte: a gente não sabia exatamente quem ia comprar o apartamento. Qual é a família que ia comprar apartamento? Como que eles entendem que um lar deve funcionar? Tipo, como que a gente vai atender a expectativa deles? Então, assim, o que a gente focou, o principal é trazer aspectos da natureza para dentro de casa.
priorizar a circulação de vento, que esses apartamentos antigos, como não tinha uma construção ao entorno, a circulação de vento funcionava de uma maneira. Depois de 30 anos, a circulação, às vezes, ela vai ficar diferente, porque você vai ter ali um volume ao seu redor que não vai funcionar da mesma maneira. Então, a gente busca trazer não só, né, a ventilação, mas também a iluminação natural. Então, quando você quebra algumas paredes, quando você faz algumas modelagens no layout do apartamento, você consegue ter essa entrada de luz que é fantástica, e isso está diretamente relacionado, tipo, aos seres humanos, porque, tipo assim, a gente veio da natureza, tipo, nós somos seres pré-históricos. Então, a nossa relação com o ambiente externo, com a natureza, com a floresta, assim, apesar de, às vezes, nem ser necessariamente consciente, esse prazer, esse conforto que você sente em estar em contato com esses elementos naturais, isso eu acho que é uma unanimidade. Não tem como você se sentir mal. Biofilia, né? Que é Exato, a linha da biofilia. arquitetura mais... Exato, biofilia. Uma das mais recentes aí. Você, quando você vai, por exemplo, na prisão, uma das piores coisas que pode acontecer com preso é ele ser deixado na solitária. Um lugar que não tem iluminação natural, sem luz, sem contato com nada. O ser humano não foi preparado para isso. Então, a partir do momento que a gente ficou dentro de casa, como se fosse uma solitária de uma prisão, você se viu dentro daquilo ali 24 horas por dia, e você não estava entendendo por que você estava incomodado, ou você não conseguia entender aonde é que você não se sentia em casa, no seu lar, descansado, relaxado, eu acho que é por aí que a gente começa a atacar. Então, aí, além disso também, lógico, a gente faz essa remodelagem do layout. Apartamentos antigos, você não tinha suíte, como você tem hoje. Hoje é um luxo você ter 3 quartos, 3 suítes. 4 quartos, 4 suítes. Os apartamentos antigos, a gente tinha normalmente uma suíte e 3 quartos sendo atendidos por um banheiro social. Hoje em dia, as pessoas elas prezam pela privacidade, né? O quanto ter um lavabo na sala, o que antigamente também não era muito comum. Então, a maneira de receber as pessoas veio, né, mudando. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente partiu, assim, de um ponto que a gente entende que agrada todo mundo, que agrada o ser humano, né? Então, foi mais ou menos por aí. O Guilherme tá doido para contribuir? Tá só assim. Bacana. Inclusive, esse empreendimento, a gente vai lançar um empreendimento agora, mês que vem, em Linhares, e ele nasceu na pandemia, né? Então, ele também tem algumas características, como vocês falaram, ele tem um coworking, então na área de lazer, na área comum, né? Na área comum tem um coworking. Então a gente prezou muito pela natureza, de arborizado, né? Então tudo isso em função disso que você falou, né? Dessa nova maneira de ver o lar, né? E eu estava querendo falar aqui porque no início do nosso trabalho a gente trabalhou com reforma, né? E reforma, eu vou te falar uma coisa. Eu me lembro. Tem você construir do zero, tudo limpinho, terreninho guerreiro, ali. E ainda mais você quebrar aquela parede que você não sabe o que tem dentro. Imóvel antigo. Cada marretada é uma surpresa, né? É uma esguichada de água, é uma parte elétrica que você não sabe onde que estava, não tem projeto de nada, né? Normalmente. E a outra coisa é que a gente pegava esse cliente final, né? Então o cliente vinha, a gente mostrava a planta, né? O projeto, o cara balançava a cabeça, gostei e tal. Quando você começa a levantar as paredes, que a pessoa entra e fala, o que era? É isso aqui que estava naquela planta ali? Então é bem difícil essa visualização. A gente que está acostumado, às vezes, faz essa transposição, né? Mas o cliente final, dificilmente ele consegue fazer isso. Hoje em dia tem tecnologia para isso, né? Tem 3D, essas coisas. Isso ajuda bastante, mudou, né? Muito a nossa relação assim, de fazer em 3D. Eu acho que hoje todos os clientes eles querem essa visualização. Dificilmente eles estão aceitando ver aquela plantinha porque tudo está bonitinho, mas agora eles querem sentir. A gente tem que teve fazer essa modificação de fazer essas apresentações de forma mais realística possível. E falando em novos projetos, então, já que o tema a gente está falando de novas tendências, deixa eu aproveitar o Bruno aqui, que ele está antenado em outras áreas no Brasil até também, Bruno. Você tem notado alguma coisa diferente disso aqui que a gente está falando aí? As incorporadoras se atende?
O Eric, primeiro, obrigado pelo convite. Estou chegando em Vitória agora e ele tá, tô chegando... só um adendo aqui, desculpa. O cara, ele não tem cliente em Vitória, ele não conhece ninguém em Vitória, não sei a gente aqui, né? Ele está trocando São Paulo por Vitória. Está vindo para cá, continuando atendendo os clientes de lá, mas e aqui a gente está fazendo uma acolhida para o Bruno aí. E estou chegando pela porta da frente, né? Que estou já num time de gigantes aqui. Obrigado pelo convite, pela acolhida extremamente hospitaleira que eu estou tendo aqui em Vitória. Respondendo a sua pergunta, a gente está vendo no Brasil isso acontecer em diferentes escalas, porém sempre com o olhar para o ser humano, para quem realmente vai habitar aquele espaço. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Eu trabalho com imóvel há mais de uma década, já tem mais ou menos uns 15 anos que eu estou nesse mercado e durante muito tempo eu vi empresas e profissionais tratando isso meramente como um negócio. E agora, nos últimos anos, eu tenho visto que tem se tornado cada vez mais um negócio, porém com um olhar mais humano, voltado para as pessoas. Então, todo esse período que a gente passou em casa fez com que a gente repensasse a nossa relação com o lar, todos nós, e ressignificasse muito sobre todos esses passos. A questão, por exemplo, das áreas comuns. A gente falou muito sobre as áreas internas, né, dos apartamentos. Agora falando sobre as áreas comuns de condomínios. Um caso muito bacana, como o caso dos coworkings, que a gente está vendo, que está começando a se tornar um elemento imprescindível na visão de quem está querendo comprar um imóvel. E tem um caso até interessante. A gente lançou um empreendimento em Rondonópolis, no Mato Grosso, na semana passada. E que dentro do coworking, a gente fez também um coworking na área comum, e nesse coworking a gente colocou 2 salas que eram distintas e que foi uma grande inovação, que é um estúdio, onde você poderia gravar vídeos. Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que trabalham com gravação de vídeos, trabalho remoto, fazem lives. Você tem um espaço preparado para isso. E você tem também uma sala de reunião privativa, porque eventualmente você pode receber ali alguém no seu prédio, um cliente, um grupo de estudo da sua faculdade, e você mantém uma privacidade. Então não se trata mais de uma área comum, mas a maneira como essas pessoas vão de fato habitar essas áreas comuns. E vários outros espaços, um espaço gamer, um espaço pet preparado para a higienização correta dos animais, que é uma coisa que hoje muitas famílias já incorporaram o pet como parte da família, e dentro de casa você não tem mais um espaço adequado, muitas vezes para higienizar o animal, você ter isso nas áreas comuns. Então, de uma forma geral, acho que o mercado como um todo começou a olhar mais para o ser humano e para o uso que ele faz do imóvel, e com isso a gente está tendo produtos muito mais relevantes. No final, está todo mundo ganhando com essa transformação. Todo mundo ganhando, mas precisa comprar, vou mexer com aquele agora, precisa comprar, né? Imóvel, né? Das coisas mais caras que a gente compra no curso da nossa vida é o danado do imóvel, não é isso? A gente passa a nossa vida toda, pode ter comprado 1, 2, 3, né? Não é igual sapato, enfim, é uma coisa cara. E precisa de dinheiro, precisa de dinheiro. Aí, assim, você precisa comprar. Em construção, geralmente você faz, você compra direto com a construtora, mas agora para comprar um imóvel do Pedro, por exemplo, você pode financiar, né? Pode financiar. E também, me explica, assim, a Cashme, bom, só roubando a sua fala até, foi uma das primeiras startups que a Cyrela criou, não foi isso? Isso, é do grupo Cyrela, sim, ela tem apenas 3 anos, né? Lá em São Paulo tem alguns consultores que chamam até empresa unicórnio, né? Porque ela é bem nova, aliada à tecnologia, então é uma fintech. Uhum. Então o nosso processo vem realmente para melhorar até essa parte do empréstimo, às vezes se torna... Não, ele é realmente burocrático. Então a Cashme veio, né, com a tecnologia para melhorar e fazer 100% que seja digital o seu processo de empréstimo, né, dentro de uma empresa financeira. Hoje a Cashme ainda não é banco, mas ela, né, empresta dinheiro. Empresta só com lastro imobiliário, esse é o foco, né? Isso, é um CGI, também conhecido como Home Equity, refinanciamento imobiliário, então é um crédito com garantia no imóvel. Então, pensando, né, como a Muda, por exemplo, você falou da Loft, a Loft é nosso parceiro lá em São Paulo. Então, no caso, o cliente ele não precisa sair do seu imóvel para poder levantar um valor para poder fazer uma reforma, por exemplo, né, adequar às novas necessidades que hoje
ele está procurando. Então, para fazer uma modificação em casa, para fazer um home office, ele pode levantar um valor utilizando o seu imóvel como garantia. Porque, assim, se é uma das coisas mais caras que a gente compra, imagina, a gente compra essa coisa cara e senta em cima dele. E aí, a gente não tem um dinheirinho para, de repente, trocar de carro, fazer uma reforma mesmo, né? Aí aparece essa... Aí isso é o home equity, né? Você continua morando, essa modalidade? Exatamente, é o home equity. Você continua no imóvel, ou se você tem, né, um sonho de comprar o segundo imóvel. Por exemplo, teve também essa expansão, né, na nossa região de montanha, né? A região de montanha, lá em Pedra Azul, por exemplo, era até um cliente que eu estava conversando hoje, a possibilidade de você já ter a sua segunda residência ou terceira residência. Às vezes você já tem uma residência na praia e quer comprar lá nas montanhas. Então, hoje ainda, na montanha é uma região rural. Então, não são todos os bancos que vão emprestar o dinheiro para especificamente isso. Mas você já tem tem o seu imóvel, o primeiro imóvel, você pode levantar um valor para comprar esse outro imóvel para você investir também nas montanhas. O interessante é que são com taxas muito mais atrativas do que um crédito pessoal, por exemplo, né? Muitas Exatamente. pessoas têm um imóvel, acabam pegando um outro crédito muito mais caro, sendo que poderiam pegar um crédito mais barato utilizando uma garantia que já existe. Isso, exatamente. Você utilizando da garantia, então você consegue uma taxa muito melhor de negociação, né? Melhor do que o empréstimo pessoal, um consignado, né? Então você pode utilizar para várias coisas. Por exemplo, a possibilidade de você fazer um curso fora, né, pagar a faculdade, então a reforma. Então, você tem várias possibilidades, como investimento também para a empresa. A empresa está precisando investir no estoque, está precisando investir em tecnologia, comprar a Cobra Engenharia, por exemplo, comprar equipamentos, né? Então, também pode. Ela tem uma sala comercial, outros imóveis adquiridos pela empresa, ela pode levantar um valor para poder fazer investimentos também. Ou saldar dívidas. Tem uma coisa, deve ter Tem uma barreira que você deve estar enfrentando aí, essa barreira um pouco cultural nossa, né? Puxa vida, esse imóvel meu, tudo bem que eu estou sentando aqui numa montanha de dinheiro, mas eu vou usar o meu imóvel como garantia de um empréstimo. Tem essa barreirinha, não tem? Essa coisa, essa insegurança. Como é que está essa... Então, porque aí dentro você tem vários tipos de clientes, né? Então, tem um cliente que já é acostumado a pegar empréstimo. Então, ele não vê muito isso. Agora, a pessoa que realmente ainda tem essa barreira, né, de pegar dinheiro emprestado, vamos colocar assim, se ele possui somente um imóvel, realmente ele fica com o pé atrás. Então, rever todo o contrato, rever todas as parcelas. Então, como você estava falando do sonho, né, realizar o sonho da casa própria e tudo. Então, você é dinheiro, mas também você está lidando com o sonho da pessoa. Então, tem que ter bastante cuidado com isso aí e poder explicar, tirar todas as dúvidas que o cliente tem para poder tirar esse pé atrás, né? Ele ficar seguro com as condições que a gente oferece. Tá vendo? Então, você vai apresentar aquele orçamento para o cliente de vocês, né, para fazer a tal da reforma ou construir o que for, né? Tem o orçamento foi né? Aí depois que começou, é outro. Então, existe essa possibilidade. O cliente de vocês lá, Pedro, geralmente é um cliente que usa financiamento para comprar, cara, tira do bolso mesmo, faz o cheque? Cara, normalmente a pessoa faz um financiamento. Porque, assim, salvo algumas exceções, principalmente vindo de investidores, aí é uma outra história. Mas quando a gente está falando de um imóvel de uma família,
normalmente a gente passa por esse processo de financiamento. Qual tipologia que vocês focam alguma tipologia de apartamento? Só 2 quartos, 3, tamanho? Não. A gente não tem isso estabelecido. A gente tem desde 2 suítes de 60 metros quadrados até um apartamento de 4 suítes, 220. Uau, não Então, sabia. Bacana. É bem variado, assim. O objetivo é entregar o imóvel repaginado, e não necessariamente focar em algum tipo específico, alguma tipologia específica. Bacana. O que você quer falar, Guilherme? Não, até esqueci o que eu ia falar. Tá bom. Já pegou o microfone. Eu estava falando eu acho que eu falei alguma coisa sobre empresa, levantamento de capital de giro, estoque parado lá de construtora. Lembrei. Era uma pergunta para ele acabou meio que falando, que era essa coisa de investir, né? Então, assim, o investidor pode vir comprar um apartamento, às vezes antigo, e querer revender ele modernizado. Então, você deve ter esse perfil também, né? A pessoa compra um apartamento para depois revender. Nesse caso do investidor, no meu negócio especificamente, o que a gente encontra são aqueles investidores que querem comprar um imóvel, né, colocar o seu dinheiro no lugar seguro, e a rentabilidade vira a partir do aluguel. Então, como a gente tem alguns imóveis que são vendidos todo mobiliado, 100%, com sofá, cama e tudo mais, então o investidor ele não vai ter trabalho de reformar. Ele só vai ter o trabalho de comprar e assim, dependendo, a gente até teve um caso que isso quase aconteceu, de você conseguir fazer a venda do imóvel já com alguém engatilhado para alugar. Uhum. Então, essa é até uma das possibilidades também. Bacana, de repente está lá pronto, né? De repente você alugar, muda o modelo de negócio, né? Você primeiro alugar para depois vender alugado, aí entra numa outra... Entendi. Não é tão simples assim, mas existe. E tem pergunta aí da... Tem pergunta aqui, eu vou falar, você tem que repetir, senão a gente não pega no áudio aí. Tá. Vamos lá, então, eu acho que é aberto, né? Quais as inovações no mercado para que torne a aquisição de imóveis mais atrativa? A inovação do mercado, a pergunta que veio do nosso Instagram, que inovações que o mercado está produzindo que torna a aquisição dos imóveis mais atrativa? Pô, eu acho que a Cashme está trazendo essa inovação, né, Kelly? Acho que tem, mas dá para dar uma passeada aí, tem solução em arquitetura, solução em tudo. Por exemplo, nós temos, a Cashme, ela já faz 100% digital, uma aquisição, um processo. Existe... Então entra no site da Cashme lá e me guia para... Isso, existe uma autorização do Banco Central para você levantar, né, a vida do cliente dentro do mercado financeiro. Antes, era a burocracia, você tinha que, através de formulários, assinatura, né, encaminhar a documentação toda para o seu gerente. Hoje, você fazendo um cadastro no portal, você recebe um e-mail solicitando sua autorização para poder fazer esse levantamento aí da sua vida financeira. Bacana. Então, isso facilita bastante. Outra coisa é a assinatura digital, né? Então, nós temos o parceiro, a Serasa Experience. Então, hoje você pode assinar qualquer contrato digitalmente. Você não precisa... Antes, nós solicitávamos, marcava uma reunião com um comprador, vendedor, né, a incorporadora, todos para assinar o contrato lá no local marcado, previamente agendado, no banco. Hoje não tem mais essa necessidade. Você pode assinar um contrato de empréstimo, de financiamento digitalmente. Então, facilitou já muito. A gente assinou alguns recentemente agora, alguns contratos digitalmente. Uma coisa que não é uma inovação tecnológica, mas que está facilitando a compra no mercado agora, são as taxas de juros de financiamento, né? Sim. Teve uma alteração agora recente, por exemplo, é o mercado que a gente migrou agora do Casa Verde e Amarela para o SBPE, que as taxas estão praticamente iguais ao Minha Casa Minha Vida. Então,
apartamentos, no nosso caso lá, ticket de 250, 300 mil, as taxas de financiamento desses imóveis estão praticamente como o do Verde e Amarelo, da Casa Verde e Amarela. Então, essa é uma facilidade bem grande, né? Então, para adquirir o imóvel. Eu achei interessante a pergunta, né, que fala quais são as inovações do mercado que tornam a aquisição de imóveis mais atrativa. Se a gente fala em aquisição, a gente pensa no cliente que está querendo comprar, e aí diferenciar os dois tipos principais de cliente, que é o cliente morador, né? Então você tem todas essas facilidades, novos produtos financeiros, inclusive novas modalidades de financiamento. Hoje está muito fácil, entre aspas, comprar imóvel, porque você tem uma diversidade muito grande de produtos financeiros, você tem taxas de juros atrativas, né? Como acabou de mencionar. Então, para o cliente final, isso é muito interessante. E para o outro perfil, que é o cliente investidor, é interessante a gente observar que a aquisição de imóveis, ela está muito atrativa hoje ainda, porque quanto mais turbulento o cenário econômico e político geral, inflação despontando, você vê que o imóvel, ele é mais do que um imóvel, ele é mais do que um bem de raiz. Ele é proteção de capital ao longo do tempo. Reserva de valor. Exatamente, é uma reserva de valor. Então isso, por si só, acaba tornando o imóvel muito mais atrativo também a sua aquisição, óbvio, desde que observado todos os fundamentos principais, se está bem precificado, se é uma boa propriedade e todos os pontos básicos. Mas a gangorra é universal, né? Não tem para onde correr, né? Você baixa a taxa de juros, né? A gente viu o mercado imobiliário começando a vender mais e mais desde o início da pandemia, e a gente falou, poxa, a pandemia que fez isso. Opa, calma lá. Taxa de juros baixa. Dá uma olhada na taxa de juros e o que ela fez com quem estava com dinheiro guardado. O cara, ele não está rendendo igual antes. Não quero mais. A gente estava antes daqui conversando com como é que é o nome dela? Maísa, né? Maísa, da Aquavera. Da Aquavera. Você vai investir dinheiro, o dinheiro não está rendendo nada. Dinheiro parado no banco. E imóvel sempre tem uma rentabilidade. É 15% ao ano. Então é um ótimo investimento no momento em que nada está rendendo, né? A Selic baixa. Então, de certa forma, é excelente para o nosso mercado. Voltando ao que você falou, na pandemia, no início da pandemia, nós entramos em desespero, o que vai acontecer? No final das contas, nós batemos recorde de venda, né? Então, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim foi que, diante desse cenário das pessoas descobrirem que elas moravam mal, entre aspas, e que o imóvel delas não estava adequado e que perceberam, né? Todo mundo trancado dentro de casa. A pessoa que ia casar não casou, sobrou dinheiro. A pessoa que ia viajar não viajou, sobrou dinheiro. A pessoa que saía e não sai mais, sobrou dinheiro. Ia trocar de carro, aí outro time aqui em ação, vamos trocar dentro de casa, vocês. Vamos fazer o quê? Vamos reformar, fazer uma puxadinha ali e tal. Então, nós estamos vivendo hoje um momento em que eu estava hoje fazendo a reunião de resultado do mês, né? Material como aço, né? Aumentou mais de 50%. PVC 200%, cobre de fio, né, que tem bastante em construção civil, 200%, concreto aumentou, cimento, tudo aumentou em função de, muita gente estava conversando antes no início, né, em função dessa demanda maior de comprar e as empresas, as fábricas que tiveram que reduzir efetivo em função da pandemia, então diminuiu a oferta, aumentou a demanda, então os preços foram lá em cima, mas já estamos percebendo um movimento também de estabilização. Agora. E aí, consequentemente, os imóveis acompanham isso também, né? Não na mesma velocidade, mas tivemos uma valorização dos imóveis muito grande, que é mais um motivo para a pessoa investir em imóvel. Então, assim, tá um cenário muito doido, né? Diz que o termômetro, né, da economia é a construção civil, né? Então, a gente está balizando muito por ela. O trabalho de vocês aumentou muito aí da pandemia para cá? Aumentou sim, principalmente questão de reforma, né, de residência, assim, isso teve muito. E também casas de campo, assim, muito projeto em casa de campo, assim, Santa Teresa, Domingos Martins, Pedra Azul, e é isso que você comentou, começou a pandemia, o pessoal ficou doido. Se eu morrer amanhã, estou cheio de dinheiro guardado para nada, né? Então, acho que a dinâmica das famílias mudaram. Então, assim, vou pegar o dinheiro que eu tenho, vou investir em casa para curtir minha família. E mesmo assim, com a construção civil, com os materiais
super em alta, né? Muito mais alto, 40%, 30% mais alto, né? As pessoas continuaram a construir. Então, você vê que isso mexeu com a cabeça de todo mundo mesmo, né? E, como eu disse também, né? Além da casa, né? Os escritórios também. Acho que a dinâmica de tudo, né? E muita coisa quebrou, muitos projetos começaram depois, até para lojas, né? Lojas fechando e outras abrindo. Aí quem está entrando precisa investir outra vez. O virtual veio muito, né? Para a questão de loja. Então a gente vê muitas lojas fechando, né? E entrou muito para o virtual. Acho que a dinâmica, em modo geral, assim, está se estabilizando agora também, inclusive a taxa de juros, né? Então, não é que está aumentando, está estabilizando, né? Então, a gente está caminhando, estamos caminhando aí, vendo o que a pandemia vai trazer para a gente agora nessa segunda fase, né? Exatamente. Porque o rebote agora, né? Isso que eu ia aproveitar e ia fazer a pergunta para todos aí. A gente estava conversando antes, se você quiser falar também, a gente estava conversando ali. E o pós-pandemia, como é que será que vai ser, né? Como é que vai ser para o mercado imobiliário pós-pandemia? Essa pergunta que eu queria que vocês deixarem aí no ar para quem quiser responder. Até eu vontade de responder você também. Essa é a grande pergunta e essa é a grande chave, né? A gente sabe que o setor imobiliário foi, entre aspas, beneficiado por todo esse cenário. Queria só acrescentar um ingrediente aqui que muitas vezes acaba passando despercebido também, que é o fato do Brasil ter um dos maiores déficits habitacionais do mundo. A gente está falando de 7 milhões de moradias que faltam no Brasil, não só na camada popular. Às vezes a gente fala de déficit habitacional, pensa que é só a camada popular, mas não, em todas as classes sociais. E quando o efeito juro ele é adicionado, quando a gente tem uma redução de taxa de juros, a cada 1 ponto percentual que cai na taxa de juros, milhares de famílias têm acesso ao crédito para fazer a aquisição da compra do imóvel. Então, muito do que a gente viu recente foi movimento também desse déficit habitacional sendo suprido de uma certa forma. E o oposto agora, né, nesse período pós-pandemia, também vai acabar acontecendo. O mercado imobiliário, eu acredito que como ele é cíclico, assim como tudo na economia, e a partir do momento que a gente tiver taxas de juros mais altas, menos acesso ao crédito e preços dos imóveis mais valorizados, fatalmente a gente vai ter uma freada nesse bom ritmo que a gente tem hoje. Por mais que tenhamos um déficit alto, mas a gente não vai ver o mesmo volume e velocidade de fechamento de negócios que a gente está vendo hoje. Então, eu acredito que daqui para frente a tendência também é a gente ter uma leve freada, não vai parar, não estou pregando pessimismo, muito pelo contrário, mas vai ser um mercado mais regulado, digamos assim, mais leve e no ritmo mais moderado do que essa velocidade. Essa velocidade e volume que a gente viu é o anormal. Voltaremos para um normal um pouco mas mais mesmo moderado. Os mais pessimistas não estão falando em taxa de juros voltar ao patamar de 10% ao ano. Isso aí, né, as previsões piores que estão aparecendo aí é no entorno de 8, 9, né? Então, não deve... É relativo, né? Depende muito do comportamento de outros setores, uma visão macroeconômica geral. Depende da inflação, até quanto que ela vai, depende da necessidade do governo se autofinanciar ou não, o crescimento do PIB. A gente precisa de toda uma conjuntura para ver como que o juro básico da economia, que é a Selic, vai se comportar. Mas a esperança minha, inclusive, é de que realmente a gente não tenha altíssimas taxas conforme tivemos no passado. Quando eu comprei meu apartamento, eu lembro que a Selic na época, meu primeiro imóvel quando eu comprei, era alguma coisa em torno de 12%. E eu achei que eu fiz o melhor negócio do mundo. E de fato foi um ótimo negócio. Quando você pega no ano passado, que a Selic chegou a 2%, financiamentos, a taxa para o consumidor final também no menor patamar da história, eu comprei mais imóveis, inclusive, porque é uma janela de oportunidade histórica no Brasil que a gente viveu. A tendência realmente é dar uma subidinha agora. Agora, independente do mercado, eu vou falar aqui também, aí vocês estão mais mais perto disso que eu vou falar agora. A gente aprendeu com a pandemia muita coisa sobre nós mesmos. Veio o medo de morrer, veio a família que ficou mais perto, veio... a gente aprendeu que se tiver no home office a gente economiza tempo, a gente economiza vida, né? Tempo de vida. A gente aprendeu tanta coisa, a gente começou a dar mais a importância para a qualidade de vida da gente. Valor, né? E aí muda tudo, porque imóvel, a gente vai querer uma casa melhor, porque qualidade de vida ficou mais importante.
e precisa abrigar outras funções que antes da pandemia não abrigava, como as empresas perceberam também que é mais econômico o home office. Isso é importante. Bom, aí vem o lado dos imóveis comerciais, né, até. Se no lado dos imóveis residenciais a gente viu essa importância, a gente começou a dar mais para nossa casinha. Isso eu acredito que não mude, assim, vai mudar, não vai mudar tanto para a gente em relação à queda de trabalho, vai mudar, de repente, vão surgir novos projetos comerciais, por exemplo, o comércio vai voltar, as lojas vão começar a vender de novo, vão começar a acreditar de novo que podem sobreviver dentro de um ponto comercial. E como as empresas perceberam que é muito mais barato ter o funcionário em home office, quem puder vai continuar. Eu tenho clientes até da Vale mesmo que falam assim, não vai mudar. Independente do que acontecer daqui a 2 anos, eu preciso ter o meu escritório, e que a empresa já falou que não vai mudar isso. Vai fazer reuniões semanais, quinzenais na empresa, e não vai mudar esse cenário de home office até para grandes empresas, né? E, voltando assim, o que vai mudar pós-pandemia, as pessoas vão continuar valorizando a casa, a família, e vai ter novos projetos na área comercial, que é o que a gente, pelo menos eu, não sei, as meninas também, que a gente já está percebendo isso. Um aumento. Teve um período também que quem tem lá o seu mercado de bairro, que às vezes não fechou por muito tempo, mas naquele tempo falei assim, eu vou aproveitar essa quinzena e vou reformar. Então, pelo menos para mim, a gente teve essa possibilidade. De comerciais e de comércio mesmo? De comércio, de pequenos comércios, mas principalmente na área de alimentação, na área de produtos de saúde, que ficaram como prioritários, né, que não fecharam totalmente. Então, eu acho que isso vai melhorar, abrindo para outros comércios. Já tem uma procura para produtos que não essenciais, né, que vai voltar, para bares, que já estão tendo uma perspectiva de ter um melhor aumento de movimento. Então, eu acho que o pós-pandemia vai ser bom, vai continuar sendo bom para a gente, pelo menos para essa área de reforma. E, Eric, aproveitando, uma das metas das metas nossas, né, das diretrizes nossas da empresa, é exatamente associado o home office, que a gente falou muito aqui. Vou aproveitar agora para fazer uma pergunta e puxar a sardinha para o seu lado. E o home office associado ao coworking? Porque também sofreu já vinha nessa mudança, né? Tanto que a gente está aqui, né? E agora é uma coisa que vai se fortalecer bastante, eu acredito, na minha opinião. Né? O que você acha disso? O que você acha disso? Bom, tive uma conversa interessante com o Maeli Filho semana passada, e ele falando, porque ele tem muita gente aqui, tem umas 30 pessoas ou mais aqui dentro, e eu falei, cara, deu certo, para entender mesmo, né, cara? O pessoal trabalhou aqui dentro direitinho, né, funcionou, como é que me conta essa experiência? E foi bacana o feedback dele, ele falou assim, nesse período de pandemia, muita gente queria continuar em casa, e ele entendeu que isso aqui foi um meio termo entre o regime de escritório antigo e o home office, porque você está aqui dentro de um coworking, um espaço onde tem outras empresas, parece que o ambiente ele dá um pouco mais de autonomia, o cara se sente um pouco mais autônomo, um pouco, sei lá, menos controlado, engessado, como num ambiente tradicional de empresa. Tem esse ambiente um pouco mais aconchegante, assim, que lembra um pouco a gente estar em casa, porém, um ambiente de trabalho. Não é igual o cara está em casa, ele passa do lado da cama dele, passa do lado da televisão. É um ambiente onde você está aconchegante, mas onde os outros aqui estão trabalhando. Então, isso meio que induz, além dessa autonomia, induz a nossa responsabilidade de trabalhar também, né? Não vou ficar aqui, ouvindo música aqui o dia inteiro, passar vergonha, porque todo mundo está trabalhando aqui, vou ficar aqui fazendo o quê? Vamos embora trabalhar. E então, essa coisa do meio termo, e ele complementa um pouco agora que o regime híbrido, que é o que a gente está aprendendo, que é uma boa prática, né? Poxa, vamos sim deixar a gente ficar em casa
1, 2 vezes por semana, para a gente aproveitar esse tempo de vida aí que a gente ganhou, né? Que antes ficava no trânsito, né? O trânsito agradece até. Mas a longa exposição no home office já tem, enfim, muita gente falando nisso daí que produz efeitos negativos de desconexão da pessoa com os outros colegas, né, com a empresa, que, pô, tô aqui, cara, a conexão ela é muito mais forte. Você vai tratar de um assunto importante, fala, não, tem que ser pessoalmente, não é? Quando você dá carga mesmo para a coisa, então, pronto, combinar as duas coisas. Eu vou falar por mim, né? A gente economiza muito, a gente, como residente aqui, como fazendo parte aí do time, né? A gente sente muito bem acolhido, muito, muito, muito bem acolhido. Então, você tem esse prazer de se sentir em casa, né? Não só pelo espaço, mas pelas pessoas também, né? Pelas outras empresas, outras pessoas que frequentam aqui. E eu que fico nesse híbrido, home office, casa, que a gente tem, às vezes, prima pelo tempo, né? Não tem o tempo do deslocamento, né? Então, às vezes, você começa muito cedo e dá tempo, e dá para você ir até mais tarde, e entre uma coisa ou outra você ter que organizar alguma coisa da casa, mas ter um espaço de coworking pelo menos, assim, falando por experiência própria, é saúde mental, inclusive. Não é só integração, concentração, novos negócios, sem dúvida, mas é saúde mental também. Até para você ter a sua referência de casa como casa, ainda como seu lar, e não como trabalho. Então, às vezes se a pessoa não tem não tem a cabeça para separar bem, você acaba vendo a sua casa como um trabalho e aquilo se torna mistura e começa a ser estressante estar em casa. Estar em casa começa a ser incômodo. Por maiores sejam as melhorias que você faça, dependendo da quantidade que você fica ali focado, você não vê mais a sua casa como um refúgio, um descanso, né? Você vai acabar vendo. Então, esse espaço de coworking, antes de tudo, é saúde mental, além de todas as outras qualidades aí, né? Você já pegaram o microfone, mas assim, o movimento coworking, do que a gente tem registro aí, nasceu em São Francisco há mais ou menos uns 15 anos atrás, e ele começou a partir de home workers, gente que trabalhava em casa e já não aguentava mais, fez, gente, vamos arrumar um lugar para a gente juntar e trabalhar aí, porque não está dando mais. E assim começou o movimento coworking. Isso aí. Eu queria dar um depoimento assim, que eu já te falei isso várias vezes brincando, mas o que eu mais gostei daqui é eu não ter que me preocupar com quem que tá a chave, né? Se tem tinta na impressora, se a internet está funcionando, né? O ar-condicionado, quem que vai limpar o banheiro. Então, assim, isso deixa para ele fazer para mim, porque essa para mim foi a melhor parte de ter vindo para cá. E além da flexibilidade de espaço. Então, eu não preciso ter um escritório com uma sala de reunião pequena, uma média, uma grande, né? Então, na hora de sair, né, que você agora foi para outro lugar, na hora de fazer mudança, é só levantar e sair, né? Exatamente. E estou aqui de novo, né? E já fiz uma reunião aqui hoje. Então, eu acho sensacional. Eu gostei bastante. Eu acho que nunca mais vou ter um escritório de novo. Eu ia só comentar, baseado na fala dela, que eu concordo 100%. Como indivíduo, né, que trabalha em casa, que viaja muito, que trabalha em escritório e que agora está frequentando o coworking de uma maneira mais frequente, concordo 100%. A gente precisa sempre lembrar dessa parte da saúde mental que é importante, o quanto que isso pode nos afetar e também afetar pessoas que coabitam conosco, como a nossa família. Muitas vezes aquela raiva do trabalho ou aquele momento difícil que você está passando, dependendo da situação, você acaba transportando isso também para as pessoas que vivem com você e pode acabar tendo um dano colateral baseado em algo que você poderia evitar tendo uma estrutura como essa compartilhada. E uma outra coisa interessante
que eu li recentemente um artigo falando sobre isso, é que cultura empresarial, infelizmente, você não consegue construir no home office, né? E quando você está no coworking, por mais que seja um ambiente coletivo de trabalho, você consegue construir uma cultura empresarial de uma maneira muito mais forte. Então, é só vantagem, além de todas essas que eu concordo 100%. Você não ter que se preocupar em gerir um escritório é um ganho de produtividade absurdo que você tem, e isso também é transportado para o negócio. Bom, mas vamos falar, chega Rapidinho. de vender cowork aqui, nós vamos lá. Se fosse para pedir o testemunho da gente, você ia sair daqui cheio de maravilhosos testemunhos, Eric, mas... Que isso? Sério, a Lecante está aqui há pouco tempo e a gente já se sente pertencente ao espaço. Cara, que bom. Não, mas isso aí a gente só tem a agradecer mesmo. Você realmente... Nessa matemática que a gente olha lá atrás, É um assim, cara o muito que faz de acolhedor. um lugar vivo, um lugar que ajuda a gente, uma das coisas, parte da receita, né, é pluralidade. Você ter várias pessoas assim, pô, a gente entrou para uma tribo aí, pô, que bacana. Teu senso de pertencimento dá uma sensação de bem-estar na gente, isso aí é parte. Mas, poxa, volta... Epa! Só um adendo, puxando um pouquinho para o nosso lado da arquitetura, como o espaço ele faz com que as pessoas consigam se comportar de acordo com o que a gente quer. Vou exemplificar. Aqui você quis, qual que foi o seu conceito? Eu quero que as pessoas se ajudem, eu quero que as pessoas interajam entre si, então eu vou fazer ambientes abertos, coloridos. Então, assim, imagina esse coworking aqui todo preto. Eu preciso da arquitetura me ajudar com esse propósito. Então, assim, o ambiente ele vai dizer muito, vai ditar muito do seu comportamento que você vai ter dentro do ambiente. E aqui, em específico, o ambiente fala. O ambiente fala com você, o ambiente te acolhe, o ambiente te força, né? Você está ali no café, você está no café, você vai ter que interagir, não tem como. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vim aqui, quando a gente estava vendo, né, se iria ficar aqui ou não, você comentou assim, a gente perguntou, e aí, como é que faz? Faz muito barulho aqui? Como é que é trabalhar aqui? Ele, olha, aqui meio que seleciona as pessoas. Se você que é muito escandaloso, fala alto, você entra aqui e você se sente mal, porque todo mundo respeita muito o espaço de todo mundo. Então, esse espírito de coletividade é muito legal, assim, e que veio com o coworking, que veio com a pandemia também voltando, né? Que as pessoas elas querem interagir, cansei de ficar em casa. Cansei de olhar para a cara da minha família só, entendeu? Quero ver gente. Eu vou pegar o gancho aí do coworking, e é um assunto que nós estávamos debatendo ali também, que é essa nova tendência, principalmente das novas gerações, de não comprar mais o imóvel, né? As pessoas, assim como aqui a gente paga por uso, né? A tendência do mercado, e eu já vi isso em vários lugares, é que essa nova geração, nem sei que como é que é? Milênio. Já tento, depois já vem qual? Depois da milênio? Já tem depois. Tem um nome novo, tem um nome novo que eu esqueci. Índigo, a geração índigo. Eles não vão comprar nada, eles não vão comprar nada. De hoje são os índigos, eles não vão comprar nada, eles vão morar por uso. Então é um desafio do mercado imobiliário. A gente estava conversando sobre o exemplo da Vitacom, né, que já está surfando nessa onda, a House. E é mais um assunto aí que eu levantei. O que vocês acham? Como é que vocês veem isso? De, por exemplo, comprar um imóvel, né, reformar ele para que ele seja depois usado para alugar, ou até um conceito mais moderno do que alugar, que é vender o uso dele, né? Então, por assinatura, exatamente. Então a bola está levantada aí. Muda por assinatura. Você é um termômetro disso aí, né? Que o início do projeto foi focar o comprador, o usuário, né? Mas você também pegou o comprador investidor, né? Que compra alugar. Sim. E aí a gente, assim, quando começa a falar de gente, eu gosto. E o que eu observo, assim, né? Existe essa tendência muito forte, mas, ao mesmo tempo, quando a gente para pensar, né, nas pessoas, em qual é a relação que ela tem com o lar dela, tem pessoas que precisam de se sentir seguras
que se aquela casa não for dela, se não for propriedade dela, se não for do jeito dela, cara, aquilo ali não vai funcionar. Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que são completamente desapegadas a essas materialidades, vamos dizer assim, que conseguem, né, transitar por isso aí com muito mais facilidade. Então, de fato, a gente tem essa tendência muito forte vindo por aí, mas eu ainda me questiono um pouco sobre essa relação que a gente criou com, assim, o nosso morar, com a segurança de ter um lugar para dormir, que você consiga colocar a sua identidade para fora, assim, o seu lar fazer sentido para você, né? Não que um imóvel alugado ele não vai ter sentido, né? Que não pode ser dado sentido, que a pessoa não vai se sentir não vai sentir a propriedade daquele ambiente. Mas, enfim, eu ainda fico um pouco em dúvida, sabe? Quando a gente tem muito sentimento até de orgulho, de status, né? Você ter um imóvel, né? Essa coisa, isso conta também, né? Aos poucos, o que a gente tem visto nos milênios, eles vão trocando esse status, passa a não ser mais buscado, né? E começa a buscar mais a experiência do que a posse, né? Essa coisa aí. Mas está mudando um pouco, até os milênios, eu vi pesquisa há pouco que eu estou começando a comprar carro agora. Não tem um negócio desse aí? Porque não quero saber de comprar carro, vou só andar de Uber. Eu falei, opa, deu uma... Você leu alguma coisa a respeito disso? Sim, de novo, né? Tudo é cíclico, né? O mundo vai mudando, as pessoas vão mudando. É um caso interessante nessa questão dos imóveis, né? De fato, a gente está vivendo um momento onde os millennials, a geração Y, valoriza muito mais o uso do que a posse. Mas se você pegar para ver a essência disso, as pessoas elas querem muito mais ter experiências com aquilo que elas estão vivendo, seja com carro, né? Não é um carro, é aonde esse carro te transporta, é uma viagem, é o que esse local te proporciona. E a mesma coisa com a moradia. O que esse lugar ele diz a respeito de você. As pessoas que estão preferindo hoje morar de aluguel, não é meramente não vou ter o meu dinheiro imobilizado, mas esses imóveis, como o caso da Vitacoin da House que a gente está comentando, são imóveis que entregam soluções. Eles te entregam muito mais serviços agregados do que propriamente a propriedade. Então isso tudo diz muito sobre esse público. E uma coisa interessante no filme Wall Street, Poder e Cobiça, de 1987, tem uma frase do Gordon Gekko que eu acho muito interessante, que ele fala: a primeira coisa que você precisa aprender sobre o dinheiro é que ninguém faz o dinheiro, ele simplesmente se transfere. Então, onde você está vivendo um mundo que as pessoas não querem ter a propriedade do imóvel, o usuário final, você tem outras pessoas que querem ter a propriedade do imóvel. Sim. E aí você vai tendo com que menos pessoas controlem de uma forma geral esse mercado e o preço e façam a outra pessoa refletir até que ponto que ela vai ou não vai pagar por aquilo, até que ponto que é viável ou não é viável. Você pega grandes metrópoles do mundo, onde hoje é inviável você comprar um imóvel. Então quem tem um imóvel é uma pessoa extremamente bem posicionada. Nova York, Londres, etc. E aqui no Brasil a gente vê muito uma fase anterior a essa. Hoje, quem tem a oportunidade de comprar imóveis e ter esse patrimônio é alguém que daqui a um tempo, com certeza, vai estar muito bem posicionado em sentido de liberdade financeira e etc. O ideal é você ter opções. Cada um se encaixa naquela que mais faz sentido. Mas a gente vê hoje esse movimento mudando um pouquinho, sim. Mas todo esse debate é mais assim, quem vai ser o dono. Porque precisar, vamos continuar precisando, todo mundo. Né? É só quem vai ser o dono. Quem usa, a caverna a gente vai continuar precisando, senão... Não é isso? Vou continuar precisando fazer as obras dentro, vou continuar a usar. E por aí. Você quer contribuir mais alguma coisinha? Como é que está o nosso tempo aí? Já rodamos 1 hora aqui? A gente pode caminhar para o encerramento aqui então. Encerramento sem encerramento. Alguém quer alguma coisa mais com vontade de falar aí? Gente, eu ia falar, só que o assunto desvirtuou o que eu ia falar, então volta, não sei se vale a pena volta. falar. Eu ia falar o seguinte, eu estava um dia na pandemia estressada em casa também, de ficar olhando para as paredes, como todo mundo aqui falou, a Bruna falou, e vocês falaram muito sobre o lar e falaram sobre essa questão cíclica, né? E aí eu fiquei analisando, na Grécia Antiga,
como que era a conformação da cidade. Do lado de fora da cidade, onde se fazia agricultura, que se chamava agros. No meio da cidade, onde que as pessoas faziam comércios e tal, que se chamava ágora. E na parte mais alta da cidade, onde que eles celebravam, onde que tem o Paternon, que chamava Acrópole. Essa mesma conformação da cidade antiga é dentro da casa dessas pessoas dessa época. Então, tinha a parte externa, que a gente trazendo para a nossa época, como se fosse lá de fora a garagem. A parte onde a gente fazia as negociações, a cozinha, a sala, o escritório, o home office. E a parte onde havia essa elevação, onde tem essa parte de olhar a cidade de longe, quem está vindo, eu vou combater isso, a Acrópole. A Acrópole, ele se perdeu na nossa civilização atual, dentro da nossa casa, dentro das empresas, isso se perdeu hoje. E aí, o que eu percebi fazendo essa análise? Que a grande maioria das pessoas não tem mais a Acrópole, que faz uma parte muito grande dessa questão da identidade, que era onde os antigos ouviam música, sabe? Sei lá, faziam uma meditação, uma oração, tinha uma biblioteca. Hoje, quem tem biblioteca em casa minha mais? esposa tem, já falo para ela, mas... Legal. Mas e aí, eu acho que essa questão, ela entra muito nessa parte do ter e do ser, dessa geração, desse novo modelo de ser. Por quê? Porque isso me remete a uma busca das pessoas por aquele espaço sagrado que se perdeu na nossa casa, nas nossas empresas, na nossa vida, a gente como indivíduo, até chegar na gente, no ser. E eu acho que isso tem uma relação com isso, essa busca, sabe? E períodos difíceis, no meu ponto de vista, como foi a pandemia para o mundo inteiro, eles têm duas possibilidades. De deixar as pessoas vulneráveis a um ponto que qualquer coisa que apareça na frente, sendo boa ou ruim, elas peguem. Então, é um período onde que a gente pode, se a gente é bom no que faz, se é uma pessoa, sabe, com virtudes, benevolentes, leve as pessoas para um bom caminho, mas o contrário também é verdadeiro. Então, assim, essa observação que eu estou fazendo é algo que eu tenho sentido muito na minha pele e eu tenho sentido muito, assim, nas pessoas com quem eu converso e na minha observação de ser humano para o mundo, assim. Não só dentro da arquitetura, que nós tivemos clientes que falaram assim, cara, eu quero ser feliz, cliente que largou tudo no Rio de Janeiro, na moral, morou fora, administrador de uma grande empresa, largou tudo, falou, eu quero fazer pão. Comprou uma casa na praia, em Guarapari, num lugar maravilhoso, abriu um café. E é isso aí, entendeu? Eu quero ser feliz, quero fazer o que eu gosto. Eu sinto que as pessoas estão precisando disso, sabe? Desse espaço sagrado. Dentro de casa, no trabalho, dentro de si mesmo. E falar assim, cara, essa é a minha identidade, é isso que eu sou. Você falou que você gosta muito de falar de pessoas. Eu quero ser isso. Ah, o que eu quero ser? Um bom ser humano? E aí, os movimentos cíclicos que forem acontecendo, se você cumpre esse papel, que é achar esse lugar, você cumpriu. Pode vir o que for, tá legal, sabe? Porque você tá seguindo um rumo que parece ser um rumo... É isso que você veio fazer aqui. Era isso que eu queria falar. Eu vou fazer dessa fala da Luana belíssima como uma fala de encerramento, então, porque veio uma mensagem aqui que eu não consegui ler direito. Estou sem óculos, Ana Júlia. Eu não consigo... Contato e rede social? Ah, para passar, cada um passar o contato e falar rede social. Então, vamos lá, Kelly, com a rede social da Cashme, quer passar algum contato, um telefone, sei lá. Sim. Se alguém que já está vendo esse material quiser falar com você. Então, só me procurar aqui na capital. Mas eu cumpro uma agenda de visitas, então eu não estou aqui, né, sempre. Então, quem quiser me procurar, eu vou passar o meu Instagram, que é fácil, é Kelly, com um L só, Y, K-E-L-Y, 4 letras, .nadai, tá? Mas fique à vontade também para procurar no site cashme.com.br. Obrigada. Como é que a gente acha, Pedro? Bem, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Muda, nosso Instagram é muda.imóveis.
A gente também tem o nosso site, lá a gente compartilha um pouquinho sobre essas transformações que a gente faz, a gente divide um pouco sobre obra, apartamento pronto, a gente está preparando um material super bacana mostrando os nossos clientes já com apartamento habitado, então, assim, tem muita coisa bacana vindo aí. Massa. Se quiser saber da Muda, pode perguntar para mim também, de tanto que eu já revirei esse Instagram deles, eu sou fã, eu sei tudo. Costela de Adão, pode perguntar para mim que eu sei esse apartamento, cada detalhe da planta eu sei. Brincadeira. Só um comentário, Eric, intencionalmente ou não, mas você acabou espelhando aqui a realidade do mercado imobiliário hoje. Você tem construção e incorporação, você tem marketing e vendas, você tem crédito e você tem a transformação do imóvel em lar. É tudo que a gente está vivendo hoje no mercado imobiliário. Pegamos a cadeia toda que é. Muito bom. Bom, meu Instagram é brunolessa.mkt e também @portalvgv. São os meus 2 negócios principais que a gente toca. Da minha agência é @marketingsim e no YouTube Portal VGV e aqui na capital toda semana estamos aí, presente. Obrigado pelo convite. Bom, obrigado pelo convite, né? Fiquei muito honrado. Nem sabia que eu merecia isso. Guilherme, que isso? Você é o nosso professor aí, cara. Cobra Engenharia Cobra Engenharia em todos os lugares, né? www.cobraengenharia.com.br, no Instagram, Cobra Engenharia, no Facebook, Cobra Engenharia, no YouTube, Cobra Engenharia. Fácil de gravar. Nosso Instagram é lecante, com i no final, .arc. Lá nós também mostramos o dia a dia de obra, dia de escritório, vez ou outra a gente conta uma historinha de algum dos nossos clientes que foi muito marcante para a gente. E a nossa visão sobre mundo, sobre arquitetura, tá tudo lá, tá bem legal. Acompanhe-nos. As duas trabalham juntas, né? Então, Obrigada pelo convite também. O meu Instagram é @projetos Thaisa Cagliari, sem TH, Thaisa Cagliari direto. E lá também tem os links de contato direto. Lá tem um pouco do meu trabalho também, de alguns projetos. As obras, geralmente, eu coloco nos stories e fica lá também um pouco do meu trabalho. E obrigada pelo convite bacana, também. Que legal que a gente trabalha o dia inteiro junto, né? Nesse mesmo lugar aqui. E de vez em quando é bom parar assim pra gente trocar um pouco né? Porque a gente não tem essa oportunidade de trocar informação na correria, que mesmo estando no mesmo lugar, né? Isso que eu acho mais bacana que acontece aqui. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo. Pode fechar o material aí.